Meu boa noite a todos. O que o Sérgio falou, né, ele disse sobre a chuva, é que assim, é a segunda vez que eu venho aqui à noite, na quarta-feira, eu vinha sempre no domingo, nunca chovia. Eu vinha a vez passada que estava caindo o mundo aqui, agora eu chego uma seca de quase um mês, chuva de novo, né? Então eu, além de trazer, digamos assim, a doutrina espírita, eu trago um pouco de chuva, quando precisa. Então quando chover muito, não me chamem, que eu vou alagar a cidade. Em primeira mão, eu sou de Itaiópolis, né, como ele me apresentou, né, eu já trabalho dentro da doutrina espírita há alguns anos, né, a gente já tem feito palestras aí na região toda. E hoje eu venho com muita satisfação aqui, né, rever amigos, né, aproximar corações, né, receber essa energia que vocês têm aqui, que vocês não percebem. É só preciso que a gente venha de fora e veja essa luz que essa casa emite. E esse trabalho que é feito nessa casa tão grandioso aí, que é, digamos assim, um ponto de luz, né, na doutrina espírita da região. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o plano espiritual, mas antes eu vou comentar algumas outras situações, mas meu principal objetivo hoje é deixar um pouquinho mais leve essa nossa passagem, né, que a gente chama de morte. Tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho a questão da morte, depois eu vou entrar na linha do plano espiritual e a gente termina depois com uma pequena historinha que eu preparei para vocês, ok? Muito bem. Então eu dei o nome de A Nossa Vida em Outra Vida, porque a nossa verdadeira vida, né, ela começa depois do desencarne. Né? Assim pelo menos é o que Emmanuel nos conta, né? Muito bem. São Francisco de Assis, ele tinha um prazer imenso em trabalhar no seu jardim. Então, ele tinha um jardim no final da vida dele, e as horas que ele tinha, digamos assim, de lazer, né, ele passava dentro daquele jardim. Ele adorava cultivar a terra, adorava ver as plantas crescerem, florescerem, morrerem, renascerem novamente. Né? Ele conversava com os passarinhos, com as formigas, batia papo com as minhocas. Né? Ele passava horas naquele jardim dele, e aquilo lhe fazia muito bem, né? Era uma coisa desestressante, vamos dizer assim, no nosso palavrear de hoje. E uma certa hora, um certo momento em que ele estava cuidando daquele jardim, chega uma pessoa querida para ele e faz uma pergunta interessante. Pergunta para ele: Pai Francisco, se o senhor soubesse que fosse morrer amanhã, o que o senhor faria? E ele, sem mover um músculo sequer, apenas olhou para ela e disse: continuaria cuidando do meu jardim. Se eu fizesse essa pergunta para vocês, eu não, porque eu tenho pouco poder de convencimento, né? Vocês não iam acreditar em mim. Mas vamos fazer um exercício interessante aqui. Vamos imaginar que nesse momento se materialize uma entidade de luz aqui na frente. Muito bonita, muito brilhante, que transmita uma calma, uma plenitude nesse ambiente. E diga para vocês assim: amados. Amados já é para aliviar o que vem depois. Né? Amados, todos vocês que estão aqui nessa casa espírita hoje, voltarão à pátria espiritual amanhã. Quantos ficariam para assistir a minha palestra? Você fecha a casa, Sérgio? Não. Talvez o Sérgio, porque fecha a casa, então, né? Mas eu acho que nem você, porque eu também não ia ficar aqui. Então, tranquilamente, é muito fácil saber que nós não ficaríamos aqui, não faríamos o que São Francisco fez de modo algum. De modo algum. Todos nós teríamos uma atitude, uma reação. Alguns cairiam de joelho aqui, né? Estariam nesse momento pedindo a Deus para salvá-los da vida, né? Para não levá-los. Outros estariam pedindo perdão, outros chorariam histericamente. Talvez a grande parte tentaria passar pelaquela estreita porta, o mais rápido possível. Né? Enfim, cada um de nós tomaria uma decisão. O fato é que ninguém faria como São Francisco. Ficaria calmo, fazendo exatamente o que estava fazendo. Isso principalmente porque nós esquecemos desta criatura, deste ser que veio à Terra. Jesus de Nazaré.
Jesus veio à Terra por um objetivo. Né? Segundo Emmanuel, quase 1000 anos de preparação, no livro Caminho da Luz. Vários objetivos. O principal deles talvez trazer o Evangelho, né? Que é o código de conduta moral universal, em que a gente pode seguir de roteiro para a nossa evolução terrena. Né? Todo espírito segue isso. Mas entre isso, esses ensinamentos do Evangelho, que estão presentes no Evangelho, Jesus, na sua trajetória, na sua vida, nos ensinou muita coisa. E ele nos passou um ensinamento sobre a morte, que foi o mais caro para ele. Qual foi esse ensinamento? O que será que Jesus passou para nós de ensinamento sobre a morte? Por que Jesus ficou famoso? Nossa, pode pegar tem um convite direto para o nosso lar, não precisa nem passar pelo umbral. O que ele fez? Ressuscitou. Jesus foi o único homem da história da humanidade que ressuscitou. Eu não sei se aqui em Portunhol, mas lá em Tarópolis eu não conheço ninguém. Então aqui em Portunhol eu acredito que não, na humanidade, que eu conheço de história também não. Jesus foi o único homem que morreu e voltou para contar a história. Presente. Viveu novamente. Mas ele não fez isso simplesmente por acaso. Porque Jesus não passaria por todo aquele martírio por acaso. Tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Percebam só. Ele escolhe para a sua morte uma cidade, Jerusalém. E uma data, a Páscoa. A Páscoa, naquela época de Jesus, em Jerusalém, era um furdunço. Eu comparo mais ou menos assim, Balneário Camboriú na passagem do ano. Vocês têm uma ideia mais ou menos disso? A população ativa de Jerusalém era em torno de 50, 60 mil pessoas. Quando chegava a época da Páscoa, ia 1 milhão. Era gente de todos os lados. Todos os judeus vinham da Arábia, do Egito, de Roma, da Grécia, da Pérsia, todo mundo conhecido e próximo. Era, digamos assim, uma obrigação para um judeu vir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano. E a Páscoa era a data mais importante. Eles vinham mesmo. Quem tinha condições peregrinava. Então Jesus escolheu uma cidade, uma data e um povo para mostrar que ele ia morrer. E o que ele fez? Ele já vinha falando, vamos a Jerusalém. Ele não fez nenhuma questão, digamos assim, de ir contra tudo aquilo que apresentaram. Em nenhum momento ele teve alguma reação. Ele aceitou, absolutamente aceitou. E naquela época, na Páscoa, vocês têm a festa do Xixo aqui, né? A Páscoa era uma festa muito grande. E sempre uma das coisas que culminavam na festa da Páscoa era a crucificação. Aquele povo adorava ver uma crucificação. Vai ter gosto assim lá na caixa prego, né? Mas eles gostavam de ver gente morrer. Né? E naquela época estava eleito Barrabás. E de repente surgiu um outro homem que tornou a festa mais atrativa. É mais ou menos que na festa do Xixo tocasse aí uma banda gaúcha que todo mundo conhece em qualquer baile. E de repente trocasse por um outro artista bem mais conhecido. Sei lá, Justin Bieber. Justin Bieber, tá. Será que o público melhorava? Muito, muito. Desde o momento em que Jesus foi preso e entregado até a hora da crucificação, tudo se falava a respeito daquele Galileu que iria ser crucificado. Então aquilo virou uma história dentro daquele 1 milhão de pessoas. Todo mundo falava que Jesus, o Galileu que estava vindo com ideias novas, ia ser crucificado. E assim foi feito. E Jesus passou por um crivo que, segundo os historiadores, a History Channel tem um documentário muito interessante sobre isso, dificilmente qualquer ser humano aguentaria. Mas ele aguentou.
e se tem absoluta certeza que ele morreu, porque ninguém aguentaria tudo aquilo. Então ele morreu mesmo, de fato. E o que acontece depois de 3 dias? Ele ressuscitou. Tinha Facebook naquela época? WhatsApp tinha? Jornal Nacional? Como é que uma notícia se propagava mais rapidamente? As mulheres, minha gente, as mulheres. Elas não aguentam segurar uma notícia. Ainda mais quando for um segredo bom, né? Claro, isso é brincadeira. Mas tem lógica, não tem? Tem lógica? Se tudo que Jesus fez tinha uma regra, talvez essa fosse uma, tá? Mas isso é uma brincadeira. Jesus se apresenta para ela, para Maria Madalena: aqui estou eu, vivinho. Vão e contem para todos que eu estou vivo. Depois o que ele faz? Ele vai aos apóstolos, se apresenta para os apóstolos: olhem, gente, estou aqui, ó. Não estou morto. E daí tinha um azarado lá, né, que era um infeliz, chamado Tomé, que não estava. Não estava. Daí os caras contaram: ó, Tomé, o Jesus estava aqui. Você está de brincadeira. Não, Jesus estava aqui conosco. Para, sai fora. Jesus está morto. E daí Jesus vai se apresentar especialmente para o Tomé. Tá? Pega aqui, Tomé. Você está duvidando? Pega em mim. Você está vivo mesmo, cara. Que legal. Ele estava vivo. Daí ele sai dali, ele vai caminhar, diz a Bíblia, né, com 2 discípulos que estavam voltando a Emaús. Ele pergunta para eles, primeiro ele não se mostra no perispírito, né, ele se disfarça. Para onde é que vocês estão então? Posso caminhar com vocês? Fica à vontade. E ele começa a caminhar com eles, passa a noite com eles, e aí eu me pergunto, se eu fosse um daqueles discípulos, o que eu faria? E no momento em que eles estão passando a noite, tem uma fogueirinha, que história da cá, história de lá, mas por que vocês estão tão tristes? Ai, o nosso mestre morreu. Mas o que Jesus falava a vocês? Não falava que a vida não termina, que a vida continua, que existe um reino dos céus? Sim, falava. Então por que vocês estão tão tristes? E ali, certo horário da noite, ele se apresenta para eles. Aqui, ó, eu estou vivo. Agora já imaginaram um fantasma voltar às tal horas da noite, no meio do deserto? Gente do céu, eu ficaria com certo medo. Eles continuaram, e ele disse: vai, contem, fale para todo mundo que eu estou vivo. Ele deu uma palestra para 500 pessoas no monte na Galileia, em corpo astral. Ele ficou 40 dias aqui. Por quê, gente? Para passar para nós um ensinamento. Qual o ensinamento é esse? Que a morte não existe. Nós aprendemos? Nós temos um temor, um medo dessa morte, não da morte em si, né, mas do todo, do que ela representa, do que eu vou perder, porque a gente sempre pensa que a gente vai perder. Porque se eu falasse para vocês que vocês iam morrer amanhã, uma boa parte sairia daqui e a primeira coisa que faria era um seguro de vida, para deixar a família bem, aproveitar essa informação privilegiada. Nós somos assim, gente. Nós queremos ver a coisa funcionar aqui e esquecemos de que ela precisa funcionar lá. Jesus, quando estava indo embora, ele falou o seguinte: depois dos 40 dias, ele disse: olha, eu estou indo, tá? A minha tarefa terminou. Mas se vocês me amarem e seguirem os meus mandamentos, eu vou enviar a vocês um outro Consolador. Sinal que não era ele, um outro Consolador, que vai lembrar a vocês tudo que eu tenho falado. Sinal que nós íamos esquecer. Esquecemos? Esquecemos, tá? E vai dar novas informações que eu não pude dar para vocês agora, porque vocês ainda são muito infantis espiritualmente falando. Eu não tenho como explicar exatamente tudo. Vocês não têm conhecimento para receber essas informações. Mas eu mandarei a vocês um outro Consolador. E assim, né, chega à Terra o Espiritismo, em 1857. Uma ciência nova que vem revelar por meio de provas a existência e a natureza do mundo espiritual.
natureza. O plano espiritual não é sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural? Uma coisa sobrenatural é que não segue leis da natureza. É que a ciência não pode explicar. E todos nós sempre achamos que o plano espiritual fosse uma coisa sobrenatural. O Espiritismo diz que não. O plano espiritual, ele é da natureza do nosso mundo, assim como é o mar, assim como é o ar, assim como é o sol. O plano espiritual existe e é da natureza do mundo. Né? E esse plano espiritual tem relações com o mundo corpóreo? Tem sim. Está em interatividade, interdependência. Nós influenciamos os espíritos desencarnados pelo nosso pensamento e pelas nossas ideias. Eles nos influenciam, como diz o Livro dos Espíritos, muitas vezes, na maioria das vezes são eles que nos influenciam. Existe a encarnação e a desencarnação, ora estamos aqui, ora estamos lá. Existe a mediunidade, que nos traz informações e relatos de como as coisas estão por lá, e assim por diante. Jesus chamou esse mundo, esse plano espiritual, de reino dos céus. E eu tive o detalhe, a curiosidade, de procurar. Eu fui só no Evangelho de Mateus, porque a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseia mais no Evangelho segundo Mateus. Tem uma lógica, mas não vem ao caso. E eu fui procurar no Evangelho de Mateus, quantas vezes Jesus fala desse reino dos céus? 32. Só no Evangelho de Mateus. Sinal que era importante. Sinal que ele queria que a gente escutasse. 32 vezes ele falou sobre esse reino dos céus. E o Kardec fica muito curioso também, quando os espíritos começam a revelar para ele essa situação. E ele faz a pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Qual que vem primeiro? A resposta é simples, né? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Quer uma prova? Que é primeiro o mundo espírita que é produzido num planeta? Bíblia. Capítulo 1, versículo 1, Gênesis. Primeira frase da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Céu, reino dos céus. Terra, plano físico. Em todos os planetas em que existe a evolução do princípio inteligente, é necessário, antes de encarná-los, construir uma base espiritual propícia. Primeiro, existe o plano espiritual. Depois existe o físico. Vocês, quando vieram de outros planetas, porque aqui tem extraterrestres, muitos, não um nem dois, a grande maioria, segundo Emmanuel, passaram primeiro pelo plano espiritual, para depois fazer uma programação de encarnação no plano físico. É assim que funciona. E os espíritos falam a Kardec, e ele vai transferir essa informação para a Gênese, né, que é o 5º livro da codificação, de 1868, né, o espírito chamado Galileu Galilei, conhecem, já ouviram falar? Pelo médium também tão pouco famoso, chamado Camille Flammarion, astrônomo, matemático, talvez tenham essa sintonia com o Galileu Galilei, e pôde transmitir uma mensagem na íntegra. Né? O Kardec vai passar essa mensagem para a Gênese. O Galileu Galilei diz o seguinte: até aqui, ou seja, até 1868, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação. Deus criou o céu e a terra. E cumpre os seus destinos, as suas tarefas, conforme as augustas prescrições do Senhor. Então, até 1868, não se pôde falar muito o que era esse plano espiritual. Né? Mas, em 1944, e para nossa sorte aqui no Brasil, né,
Um espírito denominado André Luiz, através da mediunidade fabulosa do nosso amigo Chico Xavier, produz um livro chamado Nosso Lar. Alguém já viu, já leu? Quem já viu o filme? Legal. Quem já leu o livro? Nossa, melhor ainda. Muito bom. Vai facilitar bastante a condução da palestra a partir de agora. Tá? Muito bem. Esse aqui é o cidadão chamado André Luiz. É um médico carioca. Viciado em cigarro, em fumo, em álcool, em sexo. Era assíduo frequentador daquelas baixos meretrícios carioca. Em comida, comia demais. E é graças a essa comida que ele comia demais, ele vai ter um câncer de estômago, vai desencarnar com esse câncer. Ele desencarna e rapidamente, pelo nível de pensamento de um cidadão desse, né, pela agressão física que ele acaba tendo nessa vida e tudo mais, ele é rapidamente sugado ou transferido para uma região umbralina, né, que a gente vai conhecer mais tarde como Vale dos Suicidas. E ele chega na região e daí ele percebe que ele está morto. Mas ele percebe que está morto, mas ele vê e diz, poxa, mas a minha barba continua crescendo, a roupa continua apodrecendo, ele sente frio, fome, sede e medo. Ele diz, eu não posso ter morrido. Eu tenho as mesmas sensações que eu tinha quando estava vivo. E ele passa 8 anos fugindo de criaturas animalescas, que ele chama no livro, que o chamam de suicida. Suicida, suicida. Ele diz, mas eu não sou suicida. Eu lutei por dezenas de dias no hospital contra a morte. Eu não sou suicida. E realmente, ele não era um suicida de fato. Ele era um suicida involuntário, que a gente chama, né? Que ele não comete o suicídio, mas devido ao seu desregramento, ao seu abuso que faz ao corpo físico, ele abrevia o desencarne. E isso é um suicídio. E eu fico muito espantado com isso, porque quem de nós consegue manter um nível de pensamento adequado e um nível saudável de vida para não ser um suicida? É muito difícil. Então o que nós temos que tentar fazer é reduzir o menos possível esse nosso desencarne. Mas isso vai acontecer naturalmente, né? E ele passa esses 8 anos no umbral e chega um ponto que ele já não aguenta mais. Ele se rasteja, ele não anda mais, ele se rasteja naquele lodo fétido ali, né? E ele chega a um ponto em que qualquer um de nós diria assim, o que eu faço agora? Ele era uma pessoa avessa a religiões, mas naquele momento, sem nenhuma outra alternativa, ele faz uma oração. Uma oração com sentimento. Uma oração dolorosa, com perdão, elevada, com pensamento forte. E aparece na frente dele uma luz e um velhinho muito simpático, chamado Clarencio, que diz para ele, meu filho, coragem, coragem, Deus jamais te desamparará. E aí levam ele até uma cidade no plano espiritual chamada O Nosso Lar. Levam de maca, isso em 1940. Eu sei lá, tá? Mas nem no futebol já não se usa mais maca, né? Eu acho que se nós tiver sorte, nós vamos sair do umbral de carrinho. Eu acho, tá? Eu acho. É minha opinião, mas pode ser que você encontre alguma maca por lá, tá? E ele vai para um hospital. Hospital? Peraí. Mas ele não está morto? Sim, ele está morto. Mas a doença continua com ele. Porque a doença, isso não é o doutrina espírita que fala, a própria ciência já fala que primeiro essa nossa energia vital adoece. E depois a doença passa para o nosso corpo físico, ela somatiza, né? Então você deixa o corpo físico e segue com o seu perispírito, mas a doença segue com você. Ela está mentalmente ligada a você. Então você precisa passar por um hospital, onde você vai ser tratado. Ele fica meses tratando essa doença. Meses.
Mas da janela dele ele vê uma situação um pouco diferente. Ele vê flores, ele vê jardins, ele vê pássaro, ele vê pessoas, e ele pergunta para o Lísias, que é o enfermeiro, cuida dele, eu estou no paraíso? Aqui é o céu? E o Lísias pensa um pouco e diz, olha, de certa forma, é o céu. A diferença é que os espíritos que estão aqui, eles estão pensando em ajudar os outros. E aonde você estava, os espíritos que estão lá, simplesmente pensam em se ajudar a si mesmo. Tira o pleonasmo, tá? Isso é o céu e isso é o inferno. E esse mundo nosso só vai se transformar no céu quando nós pensarmos mais no outro do que em nós. Palavras de quem? Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Esse é o céu. E é isso que ele é apresentado. Essa é a cidade do nosso lar, para quem viu o filme. Tá? Essa é uma animação da cidade. Esse é aqui o Palácio da Governadoria e tudo mais. Veja bem, o André Luiz conta no livro que essa cidade, em 1940, que ela fica acima do Rio de Janeiro, né? É uma cidade espiritual do Rio de Janeiro, que recebe os espíritos da região e de outras adjacências, tá? Tinha 1 milhão de pessoas vivendo lá. Gente, 1 milhão de pessoas é gente pra caramba. Em 1944, são 2 Joinville, é gente pra mais de meta, tá? O Rio de Janeiro tinha 1.600.000 pessoas vivendo em 1940. Hoje o Rio de Janeiro tem 16 milhões. Eu calculo que essa cidade cresceu. Então você vai encontrar um nosso lar um pouquinho diferente hoje se você for para lá. Tá? Essa é o mapa feita pela médium Iegorina Cunha. Na década de 70, ela tem sonhos com essa cidade. E ela acorda de manhã e começa a escrever, começa a desenhar todas as coisas que ela vê. Daí ela leva para o Chico Xavier. Porque o Chico Xavier, quando estava escrevendo o livro Nosso Lar, o Emmanuel desdobra ele em sono, leva para o Nosso Lar e apresenta o Nosso Lar. Dada a complexidade do livro, ele tem mais facilidade para poder receber a história. Né? E o Chico diz, não, é realmente assim. Tudo que você desenhou, eu vi em Nosso Lar. E aí eles produzem um livro chamado Cidade no Além, que está na internet. Se vocês quiserem, podem baixar em PDF, tá? Porque, sei lá, vai que vocês vão para lá. Pelo menos um mapa tem, né? Pior das hipóteses, eu já estou apresentando uma solução. Né? E o André Luiz começa a conhecer essas imagens que eu estou trazendo para vocês aqui, chama-se de um projeto chamado Projeto Imagem, tá? Da Federação Espírita Brasileira. Tá? Elas namoram, tem chaveco no plano espiritual. Tem casamento no plano espiritual. Tem. No livro seguinte, que é Os Mensageiros, o André Luiz conta, eles vão numa cidade chamada Campo da Paz, e ele conhece uma moça que namora um homem do nosso lar, da outra cidade. E eles conversam por computador, notebook, em 1940. Claro, naquela época talvez não era Facebook, talvez fosse o Orkut ainda, né? 1940. Mas eles conversam, namoram, ela vai viver com ele, casa com ele e vai viver em nosso lar. Casamento, gente. Vocês já pararam para pensar? Se você está achando que vai ficar para titio, para titia ainda aqui, tem esperança. Não percam as esperanças. Talvez a sua metade da laranja não esteja aqui, esteja lá. E você vai encontrar lá. Não percam as esperanças. Né? Tranquilo. E ele continua passeando, aí o Lísias vai apresentar a família do Lísias, ele vai conhecer famílias lá. E ele fica muito impressionado porque ele percebe que as famílias que estão lá são famílias que existiram na Terra dentro do mesmo grupo. Quando desencarnam, refazem os grupos familiares e voltam em novas programações. A mãe do Lísias, a dona Laura, essa aqui, a Judite, e essa é a Yolanda, 2 irmãs dele. Olhem só o look que vocês vão usar lá no nosso lar. Olha a moda, gente. Olha os sapatinhos. Né?
É claro, isso aqui são fotos de 1940, tá? Eu acredito que a moda deve ter mudado lá, né? Mas vestidinho curto, esqueça, esse não usa não, tá? Olha a roupa do Lísias, coisa mais linda. A dona Yolanda, que é a mãe do Lísias, vai dizer para ele, olha, eu estou me preparando para reencarnar, eu vou viver novamente com o meu marido na Terra. Ele já está lá. Eu estou programada para ser esposa de novo dele. Vá ter coragem assim lá na caixa prega. Não, porque... E ele... realmente o André Luiz faz essa pergunta, mas a senhora vai viver de novo com o seu marido? Não teve as experiências necessárias? E ela diz uma frase para ele que é fantástica. Ela diz assim, André, o alimento dos espíritos é o amor. Você só está encarnado porque você ama. Porque você ama. Você só está na sua família porque você ama. Esse é o nosso alimento, é o que nos move. É para isso que nós estamos aqui. Nós viemos para amar, gente, e precisamos aprender a isso, a lidar com isso. Tá? E ele vai apresentando. E aí ele vai conhecer a família do Tobias, uma família um pouco diferente. Tá? Quem leu o livro sabe. Quem assistiu só o filme não teve essa passagem. Tá? O Tobias trabalhava com ele no Ministério da Regeneração. E quando ele chega na casa do Tobias, o Tobias vai apresentar para ele as suas duas irmãs que moram com ele, a Hilda e a Luciana. Tá bom. Aí chimarrão vai, café vai, bolachinha, pá. Chega uma altura do campeonato, ele olha para o André, né, o Tobias, e diz, cara, eu tenho que ter que confessar um negócio. Na verdade, a Hilda e a Luciana não são as minhas irmãs. São as minhas esposas. Já viu um sorriso de lado da população masculina aqui, ó. Um harém no plano espiritual. Bigamia. Não. Eu já explico. Aliás, muito comum. Não exatamente comum como eles estão aqui, mas acontece com bastante frequência. O Tobias explica ao André Luiz que a Hilda era a primeira esposa que ele teve na Terra. Né? E ela desencarna quando ela vai dar à luz ao seu segundo filho. Por isso que ela está com essa imagem de mulher mais jovem, que ela desencarnou mais jovem. E isso ainda está muito presente dentro do pensamento dela, e ela se vê assim, mais jovem. Né? Depois que ela desencarnou, o Tobias acabou conhecendo a Luciana e se casou com ela. E viveu o resto da vida dele aqui na Terra com a Luciana. Por isso que a Luciana está mais idosa, porque ela desencarnou mais tarde e mantém presente ainda essa imagem dela. Né? E depois, a Hilda e o Tobias estavam em nosso lar e receberam a Luciana para viver com eles. Você já pensou, gente? Isso é amor, né? Isso é desapego. Vocês já pensaram em viver junto com a ex do teu... Isso não é fácil, não. Isso é desapego, viu? Isso é desapego. E a Luciana já diz o resto da história, que ela já conheceu uma pessoa no nosso lar. E já está programada uma encarnação com essa outra pessoa. E ela está pronta para uma reencarnação. E vem para cá. E aí, por acaso, né? Se acha no Facebook, acha numa balada. Né? Acaso. Programação. Tudo que nós recebemos aqui na Terra que é importante para a nossa modificação é programação. Elaborada primeiramente por nós. Tá? E ela também fez isso. E ele vai contando as histórias, né? Que ele começa a ver, então, casas, prédios, escolas, hospitais, animais, fábricas, alimentos, máquinas, veículos para transporte. Ele vai conhecer o tal do aerobus.
Um ônibus que voava em 1940. E o Ulisses vai dizer para ele, André, essa tecnologia vai vir à Terra, ao plano físico. Vocês conhecem umas coisas chamadas droner? A China está fazendo ambulâncias de droner. Vai ser um pulinho para fazer um ônibus. Um pulinho. Chegando para nós a tecnologia. Como toda tecnologia, primeiro vem de lá. Depois a gente traz para cá. A gente aprende a lidar no celular lá em cima. Depois você dá um celular que nem eu dou para o meu netinho, 1 ano e pouquinho. Em vez de ele botar na boca, ele passa o dedo em cima. Porque ele já trabalhou com isso. Ele sabe. É programação. Okay? Ele diz que tem instituições governamentais. Transporte, gente, mais uma coisa interessante sobre transporte. Mas espera aí. Fantasma precisa de carro, precisa de ônibus para se movimentar? Fantasma não voa? Espírito não volita? Por quê? A colônia nosso solar, ela é muito próxima à crosta da Terra. Então, os espíritos que estão lá, eles estão muito apegados ainda às coisas da matéria. Os espíritos dizem que, prestem atenção, a coisa mais difícil para eles é nos convencer, depois que nós chegamos lá, que a gente não precisa andar, que a gente não precisa comer, que a gente não precisa ir no banheiro. Porque a gente está tão preso às coisas que a gente faz na Terra que a gente não acredita que não pode viver assim. Então a gente precisa, quando vai para lá, de um carro, de um ônibus. E o próprio André Luiz vai falar no livro, ai Jesus, acho que é, não me lembro, não sei se é Os Mensageiros ou é, sim, eles vão fazer uma visita aqui no Rio de Janeiro, e uma coisa que impressiona o André Luiz é a quantidade de espíritos que está dentro dos carros, nos ônibus, nos metrôs. Ele fica impressionado. Tem mais espírito que gente encarnada. Né? Por isso eu vou dizer para vocês. Vocês hoje vieram para cá e trouxeram de carona muitos espíritos. Muitos espíritos. Vieram com vocês. Que querem vir aqui, vieram. O Chico dizia assim, ó. Quando você vai sair de carro... Aliás, a oração é importante para qualquer situação, tá? Mas dentro do carro, a oração, ela tem uma validade diferente. Porque quando você faz uma oração, não precisa ser não precisa ser Pai Nosso, não, apenas uma mentalização, pedindo o auxílio do teu anjo da guarda. Quando você faz esse tipo de pensamento, você protege a parte externa do veículo com um campo de força e aumenta a frequência vibratória interna. Ou seja, nenhum espírito, digamos, de mau grado consegue ficar ali. Apenas o teu anjo protetor. E você viaja tranquilo. E você não dá carona para o espírito que você vem no centro espírita. Veja que interessante. Né? Então existe transporte. E existe muito transporte. Cidade de 1 milhão de habitantes, cara, tem que ter transporte. Né? Mas também tem locais de lazer, como cinemas, praças, jardins, lagos, rios, muitos shows. Diz o André Luiz que artistas que desencarnaram aqui, que faziam shows aqui, continuam alegrando a vida em nosso lar, em cidades astrais. Tá? Então, você vai ver o teu artista, o teu cantor preferido, quem sabe. É claro, veja bem, você não vai ver funk. Funk não. Funk não. Tá? Pode ser que você veja um show do Roberto Carlos, né? Se ele desencarnar antes de você, né? Porque ele vai viver muito ainda. Mas esse tipo de coisa acontece lá e ele é importante para os espíritos, para eles evidenciarem esse relacionamento social, conhecerem novas pessoas, porque você não vai também querer ir para lá e ficar só com a tua família, né, gente? Vamos combinar, né? Também não deve ser coisa muito legal. Já está aqui na Terra com a minha família, fica lá. Ah, não, tem que conhecer pessoas novas. E temos que estar abertos. Para isso existem eventos, lazer, shows, teatros, apresentações. É para isso que existe. Né? No plano espiritual, o lazer é tão importante para os espíritos como o estudo e o trabalho. Praticamente todas as colônias estão equipadas com espaços próprios para descanso e lazer. Alimentação. O que come um espírito? Eles vão dizer que depende muito do estado evolutivo do espírito. Quanto mais evoluído, menos matéria ele precisa se alimentar. Tá? Quanto menos evoluído, mais matéria.
Eles dão sopas, verduras, frutas, cereais, sucos. Quem já é de uma esfera melhor, quem trabalha, por exemplo, com a união divina, já se alimenta apenas de água ou apenas de ar. Tira todo o seu fluido vital da atmosfera. Não precisa mais de alimento. Tá? Mas, eu gosto de um feijão. E quando eu li o livro, eu fiquei muito feliz, porque cereais, feijão. Feijão. Arroz. Comida de segunda-feira, talvez um ovo. Né? Feijão, arroz e ovo, talvez tenha. Né? Claro, você não vai encontrar um feijão temperado. Toicinho, essas coisas, esqueça. Não vai ter. Porque eles não matam animais. Né? Aliás, é o seguinte. Se vocês gostam de uma carne, aproveitem, tá? Gastem tudo que você puder do cartão de crédito na churrascaria. Porque lá não tem. Tá? Churrascaria, esqueça. Não se mata animais. Porque a vibração, a dor, as ondas de vibração baixas que produzem um matadouro é uma coisa assim, para quem tem um pouco mais de sensibilidade e sente isso, nem se aproxima. É muito complicado. Então, eles, plano espiritual não tem, porque senão baixa muito a vibração da colônia. Né? E o trabalho? Agora sim, essa é a principal revelação que eu vou dar para vocês às 10 para as 9 da noite. Trabalho, muito trabalho. Tá? Segundo o André Luiz, a maior surpresa é a paisagem de serviços que a vida espiritual nos descortina. O volume de tarefas assombraria qualquer homem comum. Muito trabalho. Então, quando vocês forem agora a um velório, não usem aquela frase pronta, descansou. Porque é vocês vão estar mentindo. Depois o cara vai para lá e diz, olha só, aquele lazarento disse que eu ia estar. Não façam isso mais. Tá? Trabalho existe e ainda bem que existe. Eu fico imaginando se nós ainda tivéssemos dentro daquela doutrina que falava que nós ia para as nuvens tocar harpa ou lira. Meu Deus do céu! Gente, eu não sei tocar nenhuma flauta, que dirá tocar uma lira. Quem estivesse perto de mim não aguentaria. Deus ia me mandar para o inferno logo, logo. Cara, eu sou muito ruim. Já pensou passar a eternidade tentando aprender a tocar lira? Eu estou morto. Não tenho. Ainda bem que tem trabalho lá, produção, produtividade, aprendizado, estudo. Tem tudo isso lá. É isso que nós fazemos lá. E é o que ele diz. O André Luiz, chega um certo momento, ele vai pedir para o Clarencio uma audiência, porque ele está com muita saudade da família dele na Terra. Né? Então ele vai para o Clarencio e diz assim, eu preciso de uma audiência com o senhor. O Clarencio diz para ele, não, beleza, espera um minutinho, nós já lhe atendemos. E nisso já tem um monte de gente para atender. E lá eles são atendidos em grupos, né? Geralmente 2 pessoas. Porque às vezes o problema de um serve de exemplo para o outro. Foi exatamente o que aconteceu com o André Luiz. Ele foi pedir para ir ver os filhos na Terra. E quando ele chega lá, primeiro a mulher que está do lado dele vai contar a história dela. Então o Clarencio olha para a mulher e diz assim, pois não, o que a senhora deseja? Daí ela diz assim, ministro Clarencio, eu gostaria muito que o senhor me desse a permissão de eu ir ver os meus 2 filhos na Terra. Eu sinto muita saudade deles. Aliás, eu queria um pouquinho mais. Se o senhor me permitisse, eu gostaria de ser o anjo da guarda deles lá embaixo. Cuidar, protegê-los, consolá-los. Pedido bastante coerente, diz o Clarencio. E quantos bônus horas a senhora tem? Bônus horas? 300. 300, diz o Clarencio. Há quanto tempo a senhora está na colônia? 6 longos anos. 6 longos anos. E até agora a senhora não achou nada que lhe chamasse a atenção? A colônia dispõe de muitos serviços em fábricas, ajuda a espíritos ainda desorientados e assim por diante. Doutor, tudo tão cansativo. Aí o Clarencio olha para ela e diz, minha senhora, infelizmente eu tenho que negar o seu pedido. Porque a senhora não tem, infelizmente, bagagem espiritual para ajudar os seus filhos. Aliás, o contrário, a senhora estaria prejudicando os seus filhos na Terra.
né? Precisa de bagagem, precisa de mais conhecimento espiritual. A senhora precisa trabalhar mais. E aí ele olha para o André. E o André foi pedir a mesma coisa. Olha para o André e diz, e aí André, o que você gostaria? Por que você veio aqui? Você não tem um servicinho para mim aí? Claro, né? Ele já viu que a coisa não ia dar. E daí o Clarence disse, não, mas que bom que você quer trabalhar, que bom. E você tem a ver alguma coisa que você gostaria, alguma tarefa especial que você gostaria de praticar aqui em nosso lar? Aí o André Luiz subiu nas tamancas, né? Subiu nas tamancas e disse, bom, eu era médico lá na Terra. E eu gostaria de estar exercendo esse mesmo ofício aqui no plano espiritual. Como alguém diz assim, eu sei, vocês estão precisando de mim. E eu estou aqui. Aí o Clarence olha para ele e diz, médico na Terra? Que tipo de médico você foi na Terra? Um médico preocupado com o paciente? Ou um médico preocupado com você? Vocês conhecem médico preocupado mais com ele que com o paciente? Mais com a casa, mais com os carros, mais com as férias, mais com o salário que com o paciente? Vocês conhecem advogados mais preocupados com tudo isso? Empresários, políticos, conhecem? Então Clarence olha para ele e diz, meu amigo, você teve todas as oportunidades na Terra para ser um grandioso médico e continuar exercendo essa tarefa aqui. Porque antes de você ser simplesmente um médico que cure, o médico precisa doar amor. É o primeiro que doa amor. Então, infelizmente, eu não posso lhe conceder que você exerça a medicina aqui. Mas, eu posso te colocar num servicinho no hospital. E coloca ele. E ele vai começar fazendo o quê? Limpando os doentes, limpando o chão. Olha só, gente, o que eles estão limpando aqui, ó. Isso aqui é excremento mental, dejeto mental. Sabe quando você olha para uma pessoa e olha ela assim, escura, negra, aquela nuvem negra assim? Quando ela desencarna, aquilo tudo está nela. Está no perispírito, está grudado nela. E aquilo sai, desintoxica. É grande parte disso que serve o umbral. Mas quando eles são levados ou encaminhados para outras colônias mais baixas, eles jogam isso tudo para fora. Olha só que coisa nojenta isso aqui. Excrementos mentais. São energias deletérias que nós produzimos pelo nosso pensamento baixo. Tá? Mas todo trabalho lá tem essa é uma boa notícia. Você vai trabalhar um monte lá, vai sim, mas vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai poder gastar dinheiro. Porque você vai ganhar bem lá. Vai ganhar bem lá. Você vai ganhar um bônus por hora trabalhada. Cada hora trabalhada, você ganha um bônus. Tá? Normalmente, segundo o livro, trabalha-se de 8 a 10 horas. Então, normalmente, você ganharia de 8 a 10 bônus horas por dia. Quantas bônus horas aquela mulher tinha? Isso dá 30 dias de trabalho. Ela estava 6 anos lá. Tá? Então, você vai ganhar um bônus hora. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vamos ter uma ideia do que é isso aí? Veja só. Quanto ganha um governador do estado de Santa Catarina? Sérgio, diz para nós, chuta um valor aí. 30 conto, né? Deve ser mais ou menos isso, né? Tá bom de salário. Alguém ganha isso aí, não? 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 Não. Não precisa levantar a mão. Sabe quanto é que ganha o governador de nosso lar? Uma figura tão linda. O André Luiz viu ele uma vez. Foi uma luz fantástica, né? Um espírito. Sabe quanto é que ele ganha? 1 bônus hora trabalhada. E ele tem uma responsabilidade em uma cidade de 1 milhão de pessoas. Então você lá no nosso lar vai ganhar a mesma coisa que o governador. 30 pau por mês. Tá bom ou não? Tá bom? Olha que maravilha. Né? Mas eu tenho uma melhor notícia. Agora é só coisa boa. Quem aqui é professor? Só? Pode, não tenha vergonha, pode levantar a mão. Sabe quanto é que ganha um professor em nosso lar?
O dobro do governador, gente. Já pensou? 60 conto por mês? 2 bônus horas trabalhado um professor ganha. Sabe por quê? Porque a educação lá é prioridade. Prioridade. A teoria é o seguinte: a gente desencarna e aprende e vem para cá para a prática. A gente estuda muito lá. Crianças desencarnam e tem que continuar a sua educação lá. Então o professor é muito valorizado lá. Bons professores. Professores que abraçam a causa. Não como o médico André Luiz, tá? Professores que abraçam a causa. E continuam abraçando a causa. Então a prioridade lá. E tem uma classe que ganha 3 bônus horas. Quem aqui é enfermeiro? Olha, meu Deus. Que maravilha. Vai ganhar, quanto dá isso? 90 pau. Por quê? Porque é o seguinte, ser enfermeiro aqui é diferente de ser enfermeiro lá. Porque um enfermeiro lá, como Lísias, eles têm que descer até as zonas umbralinas. E eles entram em contato com aquela energia muito baixa, muito pesada, e isso afeta o perispírito deles. Então isso não é para qualquer um. Isso tem que ter um preparo muito grande. Então se você está pensando em desencarnar e ser enfermeiro lá, já quer morrer, já quer ser enfermeiro, pagar dinheiro, se aquiete um pouco. Demora um pouco, você tem que ter uma bagagem muito grande, como o Lísias tinha. Mas eu digo assim, é mais ou menos como aquele auxílio periculosidade e insalubridade, tá entendendo? Você tem que ganhar mais, porque você se expõe mais ao perigo. Tá? Será que nós vamos encontrar, já estou terminando aí, os nossos amigos lá? Será que vamos encontrar os nossos amigos lá? Com toda certeza. Se você tem afinidades aqui na Terra, isso te liga, né? São ondas mentais que ligam você a eles. Então vocês vão encontrar os amigos lá, isso é garantido, né? Garantido. E será que nós vamos encontrar os nossos inimigos lá? Quero que o meu inimigo se exploda. Tomara que eu quero ver ele debaixo de um caminhão de cimento aí. Quanto antes morrer, melhor. Será que é assim? Depois que morre, acabou-se. Nem se lembra mais do que eu fiz para ele. Vamos encontrar os nossos inimigos lá? O que vocês acham? Com toda certeza. Porque veja bem, aliás, muito mais garantida que vocês vão encontrar os inimigos. Porque se você tem uma rixa com alguém, você entra dentro da onda vibratória dele. Está entendendo? Dentro da frequência dele. E você pensa igual. E aí vocês são atraídos para isso. Quer uma ideia? Vamos fazer um exercício? Se alguém chega de manhã cedo lá na tua casa, na tua empresa, onde você trabalha, e diz para você assim, nossa, mas como você está linda hoje. Nossa, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa trabalhadora. Como se faz bem para essa empresa? Nos dá aquela levantada de ego. Né? Pessoa que lá... Quanto tempo você fica pensando bem dessa pessoa que te deu esse grande elogio, te transformou o teu dia? Quanto tempo? 10 minutos? 15 talvez? Ó, se você for muito santo, viu? 20 minutos. Você fica pensando bem dessa pessoa. Mas se for o contrário, se chegar aquela pessoa que você já nem gosta muito, e te dá aquela grande babada de manhã cedo já, dizendo que te denegrindo, dizendo que você tem uma pessoa que não presta, não sei o que está fazendo aqui, esse serviço não é teu, devia estar procurando. Quanto tempo você fica pensando mal dessa pessoa? O dia todo? O resto da vida, às vezes. Às vezes você arrumou um inimigo para o resto da vida. E é tão forte esse pensamento. Gente, nós, espíritos inferiores, que estamos encarnados aqui nesse planeta de provas e expiações, o ódio nos une muito mais que o amor. É verdade. Nós damos muito mais preferência para o ódio do que para o amor. Porque nós não exercitamos a palavra perdão. E isso nos une muito mais fortemente. Tá? O André Luiz vai encontrar um cidadão lá no nosso lar chamado Silveira. O Silveira devia dinheiro para o pai do André Luiz. O pai do André Luiz era um cara folgado. Tinha fazendas e coisa e tal. E o Silveira devia dinheiro para ele. E chegou um ponto que o Silveira não estava pagando. E aí, numa reunião da família, né, o pai do André Luiz vai dizer assim, puxa, não sei o que eu faço com o Silveira. Não paga.
Eu estou pensando em executar a dívida dele. Aí a mãe dele, né, que é uma pessoa já mais espiritualizada e tal, vai dizer assim, não, calma, dá mais um tempo, ela é um homem trabalhador, está passando por uma dificuldade, mas vai melhorar. Parcela, dá mais um tempinho. E o André Luiz disse, não, peraí, vamos executar integralmente a dívida. Tiram casa, tiram todos os bens que o Silveira tinha, deixam ele na miséria, ele e a família, o que leva ao desencarne dele posteriormente. E quando o André Luiz está ao nosso lado, quem é que ele encontra? O Silveira. O Silveira olha para o André Luiz e diz, vem cá, meu camarada, dá um abraço aqui em mim. Você já pensou a cara do André Luiz? Você já pensou a nossa cara quando nós prejudicamos alguém, encontrar essa pessoa pedir um abraço no próximo, depois que você morreu? E o André Luiz conta que onde ele ia, ele encontrava o Silveira. Ele ia num parque, estava o Silveira lá. Ele ia estava o Silveira. Ele ia estava o Silveira. É claro, ele começou a pensar mais no Silveira, e no plano espiritual é assim, é pensamento, ligação, afinidade, né? Ele encontrava ele. Aí, puxa vida, ele foi lá conversar com a Narcisa. Ele disse, Narcisa, o que eu faço? Eu já não aguento mais ver o Silveira. Eu não tenho cara para encontrar ele. A Narcisa vai dizer assim, André, aproveita. Vai lá e pede desculpa. Pede perdão. Se acerta. Ele está disposto. Isso é muito comum no nosso lar. Ou em qualquer cidade espiritual. Ou alguém aqui não tem nenhum inimigo. Todos nós temos. Alguém que revancheou com nós em algum momento. Nós vamos encontrar lá. Por isso que Jesus dizia, se puderes, se acerta com o teu irmão enquanto caminhares com ele, porque é mais fácil. Porque aqui nós temos uma vantagem. A gente pode disfarçar, pode ser falso. Sabe o que é ser falso? Ah, puxa vida, eu gosto muito de você, né? Gosto muito. Aperta a minha mão aqui e tal. A gente pode disfarçar. É mais fácil de fazer as amizades, ou as menos intrigas. Lá a coisa é mais complicada. Porque quando você fica com uma certa diferença com a pessoa, muda a cor do teu perispírito. E as pessoas percebem. Então aqui é mais fácil. Vamos tentar fazer isso, né, Sérgio? Mas não é fácil, nós estamos progredindo. É. E dormimos lá, para terminar? Sim, nós dormimos lá e sonhamos. Assim como acontece aqui no sono, quando a gente dorme, a gente desdobra, usa um corpo físico, um corpo perispiritual menos denso, mais fluídico, e viaja pelo mundo espiritual. O André Luiz, na faixa vibratória do nosso lar, dorme, assume um perispírito menos denso ainda, mais sutil, e viaja a outras esferas mais sutis para para visitar a mãe dele. Ele vai visitar a mãe dele. E isso é muito comum. Tanto dos desencarnados irem até o nosso lar, como do nosso lar ir visitar parentes, pessoas que estão com saudades nos outros planos, em desdobramento de sono. Os espíritos dizem que isso é um instrumento de cura. Vou explicar. Desencarnou a mãe. E a família está toda muito preocupada, com saudade, é um momento difícil e tal. Passa um mês, 2, 3, um dos filhos sonha com a mãe. Né? Cara, sonhei com a mãe hoje. Ela estava tão bonita, tão linda, uma luz muito bonita, um lugar assim lindo. Você não sonhou, você vivenciou esse encontro. E você volta, conta isso, e o ambiente melhora. As coisas começam a se acalmar, as vibrações melhoram e a vida continua. Instrumento de cura. É assim que funciona. E para terminar, então, mostrando como funciona isso, e isso é fantástico, talvez a melhor coisa que vocês podem escutar na palestra hoje. Esse instrumento de cura funcionando através da visita.